E aí, pessoal, tudo bom? Novo formato aqui no canal. Na verdade, hoje é um teste de tudo. Hoje eu quero testar um pouquinho mais do meu DJI Mini 4 Pro, que é esse que vocês estão vendo na tela, e testar esse novo formato aqui no vídeo do canal, narrando. E comenta aí, deixa o like se vocês gostarem, que aí eu posso fazer mais vídeos voando com o meu drone aqui na região de São Paulo, no Brasil, pelo mundo também. Faço algumas viagens com ele. E aí eu posso ir narrando os vídeos que eu acho que gera uma interação mais humana aqui pro canal. Bom, nesse vídeo eu vou testar fazer um long range, mas não é bem um long range que vocês estão pensando, que a galera faz aí com 12 quilômetros, né, 20, sei lá. Hoje eu tô pensando só em testar para ver até onde ele vai. E eu gravei minha tela aqui. Ops, apertei sem querer vertical. O que eu queria fazer agora, que eu tô gravando minha tela, é isso aí, acionar o piloto automático. Então, eu coloquei o left stick para subir e o right stick para frente. Então ele vai para frente e para subir, e aí eu acionei o piloto automático. E super fácil, né? Uma função aí do Mini 4 Pro. Eu acho que outros modelos também tem. E aí ele vai apontando, né, na direção que você quiser, mas ele já tá ali no símbolo de cadeado, tá vendo? Ali embaixo, em amarelo, ele tá lock na altura e no comando de altura e no comando de ir para frente. Então eu sei que ele vai para frente e vai continuar subindo. Eu fiz isso porque eu quero chegar ao máximo de altura possível, que é 500 metros, para evitar a perda de sinal. E eu quero ver até onde eu consigo ir numa situação normal. Hoje o vento está um pouquinho forte, mas eu também quero aprender com vocês. Eu não sou nenhum expert de drone, eu já tive, esse é o meu terceiro modelo, faz anos que eu piloto, mas a gente sempre pode aprender um com o outro. Então comenta aí embaixo se eu falhei em alguma coisa, se tem alguma coisa mais que eu preciso saber. Eu não sei, aliás, já aproveite para comentar aí embaixo se tem alguma forma de eu ver a função do vento, da direção. Eu acredito que não, eu acredito que a gente tenha a função ali da bússola, que eu já vou mudar na tela, e fala a direção, né, tudo mais, mas não sei se tem alguma função. Hoje eu vejo mais pelo visual e eu também vejo é, pela situação, né, do drone. Então, se eu deixo o stick parado e ele se move um pouquinho, ou se eu tô com ele para frente e tá 12 metros por segundo, nesse modelo eu acho que eu consigo avaliar. Então, 12 metros por segundo, imagino que esteja um vento fraco. 18 já estaria um vento ali a favor. E acho que 8 metros por segundo com full stick para frente, talvez eu acho que estaria com vento de proa. Mas comenta aí como é que você faz para ver essa questão do vento. Eu tô aqui no interior de São Paulo, próximo à cidade de Boituva, e tô indo para frente. Estamos aí a 500 metros, atingimos agora o limite máximo de altura, e aí eu vou manter ele. Desacoplei o piloto automático para não ficar querendo subir mais, né? Já tá ali mesmo, então eu desacoplei e aí eu acoplei de novo só para ir para frente. Então ele vai indo para frente e com o left stick eu só vou mudando, né, a direção que eu quero que ele vá. Pro piloto automático, eu é super simples. Você só precisa mudar no controle, ou no celular, se o seu controle não tiver a tela no RC. Só mudar ali no menu as funções dos botões de trás. Tem um botão ali no controle que chama C1 e o C2. O C2 eu uso ele para alternar a horizontal e a vertical, e o C1 eu coloquei para acoplar e desacoplar o piloto automático. Então fica mais fácil. Eu uso ele muito nas minhas filmagens aqui no canal, inclusive dá uma olhadinha nos outros vídeos, tem uns vídeos bem legais que eu fiz aí pelo Brasil, fiz até no Beto Carreiro. E eu tenho também um vídeo do Hop Hari. Eu gosto bastante de parques temáticos e eu estou usando bastante meu drone para captar umas imagens bem legais. Enfim, eu uso ele muito porque eu posso, tanto em questão de altura quanto mobilidade, em todos os eixos eu consigo travar o meu piloto automático. Então ele fica fazendo o mesmo movimento que eu estava fazendo, e aí eu só controlo o zoom ou a rotação do gimbal. Então fica um voo muito mais fácil, você pode se concentrar na forma que você quer pegar a imagem. Então é um recurso bem legal. Eu descobri faz uns meses, mas antes tivesse descoberto, porque as minhas imagens ficariam muito melhores. Mas, como eu falei no início do vídeo, sempre aprendendo, e é esse o intuito. Agora estamos sobrevoando aí
essa rodovia de acesso a Boituva. E por enquanto tá tudo bem. Atingimos 3 quilômetros agora. É, Aliás, já aproveita para me lembrar nos comentários, eu não lembro o quanto é o range máximo do Mini 4 Pro. Mas é interessante saber. Lógico que o fabricante ele coloca uma estimativa, mas depende muito, né? Aqui, apesar de ter algumas antenas, ele não falhou. Até agora o sinal o RC tá completaço. Tá vendo ali em cima? Isso indica uma boa causa, digamos, porque apesar de ter muitas antenas, é um espaço aberto, né? Na cidade, eu acho que seria outra coisa. Bateria 33 minutos, ainda tá na faixa verde, mas é uma questão até interessante, porque se eu voasse mais baixo e quisesse captar umas imagens, talvez ele perderia o sinal. Ainda bem que eu tenho zoom no Mini 4 Pro, mas não é nada comparado com o meu sonho de consumo, que é a Ferrari dos drones, que é o DJI Mavic 4 Pro. Esse sim, o zoom dele é espetacular, depois procurei na internet, quem sabe um dia. Mas assim, é muito interessante, porque aí você pode voar alto, sem perder o sinal, e o zoom digital dele, ou óptico, é um dos dois, ele tem um zoom extremamente bom. Então você voa alto, tá o zoom e parece que você está voando do lado ali do objeto que você quer captar. Atualmente eu tô voando com essa cruz no meio, porque aí eu consigo direcionar para onde o drone, né, o nariz do drone, o gimbal, tá apontando. Muitas pessoas usam ela e mais algumas grades, mas aí eu acho que fica muito poluído. Então eu prefiro só ir com a cruz. Aqui ele já entrou no arco laranja. Aqui, pessoal, começa a ficar meio interessante, porque já estamos quase atingindo 5 km de distância, 4.500 metros. 75 laranja, nessa hora foi a primeira vez que eu me encontrei. Aliás, aceito dica nos comentários, porque foi a primeira vez que eu me encontrei fazendo um range razoável aí de 5 km. Não tinha até então feito. E eu acho que dava pra ter ido mais nesse vídeo. Porém, assusta um pouco. Apesar de estar 74% e meia hora de bateria, assusta um pouco quando entra no arco laranja, mas o que anima é quando ele avisa, né? Realmente, quando a bateria é melhor voltar para casa, né? Aí é o Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, onde acontecem saltos diários aí de paraquedistas do Brasil e, quiçá, do mundo. E eu também tenho um vídeo aqui no canal. Eu sobrevoei algumas aeronaves ali, claro, tudo calculado, tudo planejado. E aí ele ativou o RTH. Por quê? Eu poderia ter cancelado e ter ido um pouco mais, confesso. Mas, repara ali no RC que já tava caindo um pouquinho. Mas o que mais me assustou foi a bateria. Eu vejo muitos vídeos do pessoal aí voando drone, tem gente que se arrisca muito. Como foi meu primeiro rangezinho aí, pra ver mesmo a capacidade do Mini 4 Pro, quando eu cheguei, eu vi que ele podia ter ido muito mais. Poxa, 70%, né? Mas aquele arco laranja e 25 minutos assusta. E é bom até a gente ter uma direção aí do vento, né? De como é que tá. Porque se o vento tá de proa na volta, fica mais assustador ainda. Um detalhe importante é que o meu combo do DJI Mini 4 Pro, eu peguei aquele combo Plus, que eu acho que é o top, que é 51 minutos de voo. Isso influencia muito. Claro, se você estiver filmando em 4K, se você estiver filmando contra o vento, né? Depende de várias condições. Mas é um combo bom. Ele rende bastante. Veio 3 baterias e o combo Plus, então, a fabricante estima 51 minutos de voo. Então a gente tá voltando aí. Eu ativei o RTH mesmo, não tinha essa... Ainda vou ter a curiosidade de ir um pouquinho mais, mas tá um dia que tá ventando, então isso foi um teste mesmo. E já tô aproveitando pra fazer esse novo formato aqui no canal. É um teste de tudo. Mas eu confesso que poderia ter ido um pouquinho mais. Mas você sabe, né? Ativou ali o RTH, a gente já fica com alerta, né? Tem gente que arrisca mais e aí o intuito do vídeo é ficar outro, né? Como evitar um acidente. Aí eu alternei, eu prefiro na visão satélite do mapa, pra ter ali no layer. E
eu tô começando a usar mais o RC. Acho bem divertido aí no mapinha e como selecionar o pin azul ali para onde você quer ir. Eu acho bem interessante, tô começando a usar mais essa função. Mas eu aceito dicas também de função. Se tiver alguma função que eu consiga ter uma noção do vento, seria importantíssimo, que aí fica muito bom mesmo. Mas aí eu já tô voltando. Aí a bateria já entrou no arco verde e o RC tá legal. Então assim, eu voltei um pouquinho, que é o meu range ali que ele consegue captar para uma volta segura, a bateria já volta pro normal. Então eu poderia continuar gravando ali na região, porque eu estaria, né, entre aspas, seguro. Porém, um detalhe importante é que eu tô gravando na tela, eu não fui gravando no 4K. Fiz alguns takes que eu vou colocar aqui, só pra tirar esse HUD da tela, mas se eu estivesse gravando em 4K, aliás, fica uma sugestão de vídeo, né, pra testar a autonomia, talvez no mesmo trajeto, gravando em 4K e gravando a tela. Porque gravando a tela consome menos bateria, né? Eu não tava gravando no drone. Então, com certeza, talvez não iria ter alcançado o ponto máximo gravando 4K. Mas, fica a sugestão de vídeo. Tô voltando aqui pro meu home point, que é aquele Hzinho. Tô no automático mesmo, no RTH. Mas confesso que quando eu fui voltando, talvez daria pra ir um pouco mais. Porém, ia ficar um pouquinho arriscado. A função piloto automático é quase o RTH. Ele mantém ali as condições e aí você só vai gerenciando a rotação do gimbal e o zoom da câmera. Ali o RC já tá ali com menos um pauzinho, mas fica também a curiosidade para vocês deixarem no comentário quem conseguiu ir mais com o mesmo modelo, o Mini 4 Pro, e as condições do dia. Hoje não tá ventando tanto, mas tá um vento razoável. Então, alguém aí que mora em região, talvez até de cidade ou aberta, mas numa condição melhor que hoje, talvez tenha conseguido chegar mais longe. No caso, quando eu atingi meu pico máximo de 5 km, bateria 73%, uma meia hora ali, já no arco laranja. Mas analisando, talvez daria pra ter brincado um pouco mais ali, digamos. Mas é o primeiro vídeo desse formato novo, um teste. Então é tudo um teste hoje. Mas eu confesso que eu fiquei com vontade de ir um pouquinho mais. Sinal tinha. A minha preocupação inicial era o sinal. Eu tava perdendo o sinal, pessoal. Vocês vão ver quando eu estiver pousando. Eu tava perdendo muito baixo. Assim, questão de 1,2 km num campo aberto. Eu acho que não deveria. Pelo equipamento, né? Pela fabricante, não deveria. 1,2 km, tem gente aí que vai 5 baixo. Eu não sei porque que o meu tava 1,2 já tava vermelho no sinal. Então, é muito legal quando você vê o sinal full e aí você quer avançar mais, ver até onde dá pra ir. Talvez eu não chegasse ali nos limites de Boituva. Talvez, eu acho que não. Não pela bateria, mas eu não sei se o sinal ia suportar. Mas eu vejo gente fazendo, acho que 10, 12 km com o mesmo modelo, então eu não sei dizer. Fica o teste também. Mas aí esse teste teria que ser feito num dia mais propício, com menos vento. A temperatura tá ok, tá muito bom. Tá um dia legal. Só esse ventinho chato aí que atrapalha. E aí eu tô retornando. Inclusive, minha intenção aí também é gravar aí com o drone ao redor do mundo, em outros lugares. Então, já aproveita para se inscrever e fica acompanhando os vídeos do canal. A gente ainda tá 490 metros. Aqui eu tirei o RTH e fui na mão para descer um pouco já, para ajudar, né? Já ir descendo. E agora nessa descida, o sinal tá perfeito. E também a bateria. Olha ali como o arco verde aumentou e eu ainda tô com 50%. Porém, repara que nessas condições, ok, mas eu ainda preciso voltar pro meu home point. E quando eu estiver voltando, a bateria já vai caindo. Se eu não me engano, eu acho que eu vou chegar com uns 40% ou 30%. Então, realmente, ele estava certo. Ele sempre tá, na verdade. Quando ele ativa o RTH, ou sugere que você ative,
ele já dá uma estimativa, né? Baseado na conta do vento que ele pegou, ou do vento da volta, ou do consumo que você teve até tal lugar para voltar. Se eu não me engano, eu acho que ele não faz uma correção com o vento. Eu acho que aí é com você. Mas ele faz um cálculo que é o que ele levou para ir e o que ele levaria para voltar. Em segurança, né? A gente tá falando desse cálculo justamente para você não chegar zerado. Mas você consegue ainda chegar zerado. Eu já vi uns vídeos de um pessoal voando por um período considerável com zero bateria. Então é um equipamento muito seguro da DJI que você consegue mesmo literalmente voar zerado. Mas lógico, isso aí eu não recomendo, ninguém recomenda. É só situação de emergência, para você não se desesperar. Por exemplo, você vê 2% de bateria, tá perto, não desiste de chegar. Continua, porque ele vai chegar zerado, mas zerado ele ainda tem a gente chama de na reserva. Então, ele consegue chegar, né? Mesmo zerado. Mas olha, não é uma questão legal de brincar. 45, a gente tá confortável, então, né, faz o que tem que fazer com o voo e segue a vida. Depois troca a bateria e vai de novo, porque não é legal arriscar. Agora a gente tá com 44%, 8 minutos, 9. Eu mudei ali no mapinha, você viu a bússola, né? Indica a direção, home point. Mas eu queria saber do pessoal. Eu acho que não é o vento, né? Eu ouvi falar uma vez do influencer que era o vento, essa camadinha azul. Mas eu acho que não. Talvez é a angulação. Se alguém puder deixar nos comentários aí também, eu tava tentando achar. Porém, se eu não me engano, não é o fator vento. O que seria muito legal. Seria incrível ter essa função, porque ajudaria muito. Se bem que eu já ouvi alguém falar que era um vento, mas vale a pesquisa. Aí, 8h40 pro final da bateria, 41%. E nessa parte, eu tô a 180 metros e olha o RC. Ele tinha apitado vermelho, agora tá laranja. Então, ou seja, eu tô a 160 metros de altura, a 1 quilômetro de distância. Na minha opinião, não deveria ficar RC laranja. Deveria ficar RC branco com algum 3, 4 pauzinhos. Agora voltou, mas acho que às vezes depende da região do sinal, se tem muita antena, alguma coisa que interfira. Mas mesmo assim, eu tô muito perto. Eu acho que não deveria ter um RC laranja nem vermelho. Ainda mais por eu estar a 120 metros de altura. Aí a gente tá voltando, bem tranquilo. Você vê que aqui embaixo não tá balançando muito de vento. Então já começa uma aproximação mais estável. E 8h40 de bateria, 37% no arco verde. Quanto mais você se aproxima do seu home point, de onde você tá, é melhor, né? Porque fica o arco verde, ele vai crescendo. Ele sabe que você tá perto. Não necessariamente o home point, porque uma vez eu já fiz uma navegação onde eu fui dentro do carro e eu fui com o drone seguindo. Isso é bom porque a bateria rende. A bateria, ela vai de acordo de onde você tá, com o RC. Então, nessa navegação, a bateria ficou quase 100% do voo em arco verde. Porém, o home point fica lá parado, a não ser que você fique atualizando toda hora onde você tá, o que aí é muito trabalhoso. É bom, porém, você não pode esquecer de, em caso de perda de sinal, você colocar o RTH para ficar pairando, porque senão ele vai voltar pro home point onde você tava e aí perde o sinal, perde tudo. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É um teste novo no canal que eu tô fazendo para testar um vídeo mais humanizado. Deixa o like, confere os outros vídeos do canal e eu espero fazer muito mais de testes e long ranges e afins. Isso aí. Valeu, um abraço.